Olá, meus inscritos, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Dilma Rama, moro em Florianópolis, Santa Catarina e sou voluntária da causa animal. Faço sempre questão de falar que eu abri o canal em prol deles. Gente, hoje eu vou fazer, não é um comentário de nenhum canal, contar um caso criminal para vocês que a maioria das pessoas conhecem, mas eu não contei, né? Foi contado por outras pessoas. Esse caso de quem eu vou falar agora já aconteceu em junho de 2019, ou seja, vai fazer 6 anos em junho. Aconteceu em Pedreira, São Paulo. E primeiro eu vou falar das pessoas envolvidas nessa questão, nessa história, né? Primeiro eu vou falar do réu, da pessoa que cometeu triplo homicídio. E depois eu vou falar como está o caso. Eu vou contar a história da mãe da vítima, do pai e do Miguel, né? Do Rafael Miguel, que foi o menino mais jovem que perdeu a vida nas mãos desse homem. Primeiro eu vou falar do Paulo Cupertino, é desse caso que eu vou falar. O Paulo Cupertino, ele era descrito por todas as fontes que eu pesquisei. A polícia, né, falava que ele era dito como um homem mal-humorado, um homem que não era gentil com ninguém, não respondia nem um bom dia que as pessoas davam para ele, ou seja, ele era uma pessoa sisuda. Eu nem sei como se classifica uma pessoa assim, mas ele tinha talvez um lado de arrogância ali, né, que ele se diz muito maltratado, assim, que ele diz que as pessoas não tratam ele bem desde o acontecido, né? Então, ou seja, ele cometeu um ato desse e quer ser bem tratado, quer ser tratado como uma pessoa que não deve nada para a justiça, mas ele deve, né? Ali é dito que o Paulo Cupertino era um homem, um empresário, não sei de que ramo, que ele tinha assim, ninguém sabe se esse homem foi sempre assim, né? Que é dito ali que ele tem duas famílias. As famílias ali não se conhecem, pelo que eu vejo, porque primeira família, vamos dizer assim, não aparece nessa história, eles não se manifestam. E a segunda família, que é a família da namorada do Rafael Miguel, que foram as pessoas que se foram, né? A família dele, primeira família, não aparece. A segunda família é a família da Isabela. A mãe da Isabela se chamava Vanessa, né? Então, ali, a segunda filha, que a filha deu algumas entrevistas, ela deu entrevista na época para o Fantástico, e agora ela deu uma entrevista para um podcast Vênus. Podcast Vênus é de duas meninas, né? A Cris e outra menina. E ela falou, né, perguntada, ela respondeu tudo. Como está a vida dela hoje, como era a vida dela antes. Ela fala que o pai, ele tinha um cuidado excessivo com ela, tipo assim, ele se sentia dono dela e da mãe dela e do outro filho que eles tinham também. A Isabela tinha um irmão menor, mais novo, e ela diz que eles eram tratados com diferença. Ele tratava melhor o menino, que era criança, e a filha tinha 18 anos, ele sempre nunca tratou bem. Ela disse que ela não podia se sentar no sofá para assistir uma TV, ela não podia ir na casa de uma amiga, ela só podia ir na escola e voltar da escola para casa, né? Então, ele vigiava ela o tempo, porque ele se revezava entre as duas famílias, né? A família oficial, vamos dizer assim, que era a primeira esposa dos dois filhos, e a Vanessa, que já estava com ele há 21 anos, segundo ali as fontes, essa Vanessa casou com esse Cupertino, casou não, né? Eles viviam juntos. E há 21 anos de escravidão, porque ele a maltratava, é dito que ele quebrou o nariz dessa mulher, é dito que ela apanhava bastante, e tinha também, né, os maus tratos psicológicos. Ele também ele era abusivo de todas as formas. E ela disse que a filha fala, né, que ela e a mãe viviam assim tipo um cárcere privado, não total, porque ela estudava, mas era uma vida assim. A mãe tinha o psicológico muito abalado. A Vanessa era uma mulher jovem, na época dos fatos ela devia ter o quê? Uns 38 anos, que agora ela tem 44 anos.
Então, ela não conseguia trabalhar porque ele não deixava, e o emprego que ela tinha, ela largou, porque ela tinha um psicológico muito abalado. A filha fala na entrevista que sempre que ela questionava, né, por que a mãe não reagia, alguma coisa desse tipo, ela falava para a filha assim: minha filha, eu faço o que eu posso, eu procuro manter a nossa família unida, né? Nesse caso, eu já acho que ela estava errada, porque isso não era família. Isso é um cárcere privado, um maus tratos, as crianças foram criadas nesse ambiente. Com certeza esse menino e essa menina, a Isabela, precisaram de psiquiatra, de psicólogo, de tudo, fazer terapia, porque tendo um pai, ela disse que ela não podia nem chegar perto da janela. E quando ela estava triste, quieta, ele dizia assim: está triste? Aí ela dizia assim: estou, então vai trabalhar, vai ocupar a cabeça que passa. Você não tem roupa para lavar, não tem casa para limpar, não tem louça para lavar. Era assim que ele tratava a filha. E ainda ela fala que quando ela tentou algumas vezes abraçá-lo, numa demonstração de afeto, ele não retribuiu esse afeto que ela estava tentando conquistar esse pai. Ele empurrou ela. Então, né, a filha, imagino que a filha, eles eram bem distantes, porque ele só tinha palavras rudes, não tinha palavra de carinho, e com a mãe não era diferente, segundo ela fala nessa entrevista. Mais para frente eu vou falar como está a Isabela hoje, né? Essa entrevista que eu vi dela é recente. Ali também fala sobre o Paulo Cupertino, que ele tinha alguma pendência na justiça, que ele tinha assim, um passado meio obscuro, que ninguém fala que ele era empresário de que ramo. Você releve, viu, gente, o latido do cachorrinho da vizinha, que está latindo e dá para ouvir, né? Os meus estão quietos e esse está latindo. E esse Paulo Cupertino, na época dos fatos, ele fugiu. Ele foi preso em 2022, sendo que o ocorrido foi em 2019, ou seja, ele teve quase 3 anos foragido. É dito que ele morou em mais de 100 cidades, morou em outros países, morou no Paraguai, morou na Argentina, com documentos falsos, tudo falso e nomes falsos, né? Então, ele conseguiu viver. Diz que trabalhou em uma fazenda onde as pessoas que empregaram ele, né, não reconheceram ele e falaram que ele era uma pessoa muito gentil, muito educada, porque era o fugitivo da justiça, né? Estava sendo procurado até pela Interpol, mas ele foi preso em 2022 em São Paulo. Diz que a polícia recebeu uma denúncia que ele morava em tal prédio, em tal apartamento, e eles foram lá, ficaram escondidos dentro do apartamento, onde ele tinha vários disfarces, usava boné, deixou a barba crescer, mudou a aparência, né? Bem, bem mudado, e conseguiu ficar assim durante todo esse tempo. E até que em 2022 ele foi pego, ele segue preso, né, até hoje. Agora eu vou falar um pouquinho da família das vítimas, né, no caso. Eu vi uma entrevista também da irmã do Rafael Miguel, que foi uma das vítimas, que era o namorado de Isabela. Ela não tinha, né? Ela fala assim, ó, que ela não tinha a liberdade que uma menina de 18 anos tem para namorar, porque menina de 18 anos namora. Aliás, menina de menos idade também namora, né? Mas ela não teve essa coisa de namoradinho de infância, essa, né, de adolescência, não teve. Ela não teve, porque ela não viveu essa fase. E esse menino foi o primeiro namorado dela. E durante quase 2 anos que eles namoraram, era um namoro mais por telefone, mais pelo celular. Eles tiveram assim, uns 10 encontros em 2 anos. Era encontrar no mercado, encontrar na pracinha, encontrar numa lanchonete, encontrar na escola do irmão. Eram coisas esporádicas, porque ele vigiava ela. Então, quer dizer, eles não tinham liberdade, né? Mesmo que ele não morasse sempre com a família dela e da mãe, né? Mas ele estava sempre atento. Talvez morassem na mesma cidade, não sei porque ele não fala, né? Tem alguns detalhes que a gente oculta, né? Porque não dá para falar tudo aqui. Essa menina, ela mesmo fala, né? Que ela não teve esse namoro. E ela conheceu o Rafael, foi ator, né, do SBT, trabalhou em novela, fez comerciais quando criança, mas nos últimos tempos, que ele já estava com 22 anos, ele estava fora da mídia, né? Ele era professor de inglês
e eles se conheceram, ela pediu, enviou a solicitação de amizade para ele aceitou, eles começaram a se ver, mas ela sempre dizia para ele, ali é dito, né, segundo ela mesma falou para ele, esse nosso namoro não vai dar certo, porque o meu pai é uma pessoa muito ruim, e o meu pai não vai deixar eu namorar, porque ele dizia para a filha, você vai namorar só quando você tiver 30 anos se eu deixar. Isso é assim, era tipo assim, ele era, eu achava que ele era o dono da filha. Essa, agora eu vou falar do caso, né? Como tudo aconteceu e depois eu falo da entrevista da irmã dele, a irmã do Rafael Miguel. A, esse, a Isabela saiu um dia de casa, no dia que aconteceu, ela saiu de casa, mas ela não avisou para a mãe, coisa que ela não fazia. E a mãe tinha muito medo quando ela saía, porque sabia que o Cupertino estava sempre à espreita da filha. Então ela tinha medo que acontecesse alguma coisa, né? Então ela ficou muito preocupada e ela não sabia onde é que a filha estava. E ela ligava para a filha e a filha não atendia. Só que nesse intermédio que a menina saiu, a Isabela saiu, o Cupertino chega em casa e pergunta, cadê sua filha? E ela não soube responder e ficou muito nervosa, né? Porque ele era agressivo. E aí ele deu uma saída, ela foi lá e ligava para a menina e a menina não atendia. Ligava e a menina não atendia. Daí ela pega e liga para a mãe do Rafael, do namoradinho, porque ela trocou o telefone com a mãe já no intuito de proteger a filha. E aí ela ligou para a mãe do menino, eles estavam em uma pracinha conversando, e aí ela ligou, e aí o filho atendeu, ela ligou para o celular do filho, o filho atendeu, aí ele disse, ela falou, filho, tá tudo bem? Ele assim, tá tudo bem, mãe. Meu filho, tome cuidado, porque a Vanessa anda atrás da Isabela, porque o pai dela chegou e quer saber onde ela está. Manda ela para casa rápido. E diz que a menina caiu em desespero porque ela ficou com medo. A menina tem o psicológico também abalado. Ficou com medo da reação do pai assim que ela chegasse em casa. Então diz que ela não queria ir de jeito nenhum e chorava muito, muito, caiu aos prantos. Daí que eles resolveram a família. Aí a mãe do Rafael Miguel se chamava Miriam Selma Miguel e o pai, senhor João Alcísio Miguel. Eles resolveram levar a menina até a casa dela, né, mas não foi para pedir em casamento, como eu vi algumas fontes, não. Segundo a irmã dele, disse que era só para ir lá conversar com o pai, para ele permitir esse namoro, deixar as coisas mais leves, porque estavam sendo muito pesado para ambos, para a família, para a menina, para o menino, que eles não estavam fazendo nada de errado, estavam só iniciando um namoro de juventude. E aí eles foram, botaram a menina no carro, que chorava muito, e quando chegaram em casa, na casa da família da Vanessa e da Isabela, ele já estava lá dentro da casa. E quando eles desceram do carro, a menina foi a primeira que desceu. E quando ele viu a filha descer do carro, ele deu um puxão nela pelos braços e disse, entra, vai para dentro. E a mãe do Rafael, a Miriam, desceu também e falou, o senhor é o pai da Isabela? Diz que ele bem áspero, falou, não, eu sou a mãe. E aí, quando a mãe estava próximo da casa, ele foi dentro de casa, pegou uma arma e sacou a arma e deu 13 tiros. Ele fechou a porta, né? Ele fechou a porta. As pessoas não viram, mas as pessoas que estavam dentro da casa, a Vanessa e a filha, ouviram os disparos. E diz que quando ele saiu em fuga, ele disparou 13 tiros nos três. E todos perderam a vida ali no local. Isso é dito nas pesquisas, né? E aí a Isabela, desesperada, ela diz que se ajoelhou no chão e gritava muito, botou a mão no ouvido quando ele começou a atirar e gritava muito, porque ela sabia, né? O pai que ela tinha. E aí ele fugiu. Foi dito também que 2 amigos dele ajudaram ele na fuga. Tanto é que ele ficou quase 3 anos fugido, né? Desaparecido. E aí né, a ambulância veio, levou os 3, mas não tinha mais nada o que se pudesse fazer. Ou seja, ele tirou a vida, esse cara que se diz tão maltratado, tão maltratado, tão, como é, tão, ninguém ouve ele, diz que desde o dia que ele fugiu, diz que desde o dia que ele fugiu, ele diz que ele está sendo perseguido, maltratado, o cara comete triplo homicídio, né?
mata 3 pessoas inocentes pelo motivo fútil, não deu nem direito às vítimas se defenderem e ainda se diz injustiçado. Olha só. E aí, né, teve esse desfecho, ele foi embora, sumiu, ficou tempo desaparecido, apareceu e está preso. Só que ele, ano passado, em outubro, ele ia ser julgado, já estava tudo marcado. Só que no dia do julgamento, após a Isabela e a mãe, ela dá depoimento, ela a Isabela e a mãe deram o depoimento, diz até que a mãe da Isabela deu uma amenizada lá no negócio, assim, elas deram, depois que elas deram o depoimento delas, ele destituiu o advogado dele e o julgamento dos 3, né, dos 2 que ajudaram ele a fugir, dele foi adiado. Agora está marcado para maio de 2025. Mas ali é dito que a mãe, a Vanessa, acho que ela devia ter muito medo deste homem, né? Agora ela não é mais mulher dele, né? Mas ter medo desse homem, que ela disse assim, que em partes, algo do tipo. Em partes ele podia ter razão, porque ele queria muito que a filha estudasse, mas não tinha razão de maltratar a filha e nem impedir que ela tivesse um namorado. Incentivar os filhos a estudar é obrigação nossa, dos pais, mas não é para ter sentimento de posse. Eu até acho, eu acho assim, né, o comportamento desse homem muito estranho, porque ele não era, mesmo que ele se sentia dono da filha, mas ele não era amável com a filha. Se ele só quisesse que ela estudasse, tivesse uma formação, fosse um pai carinhoso, um pai amigo, mas não era. Ele não era nem amigo da mãe, nem amigo dos filhos, mas dito que o menino ele tratava melhor do que a menina, né? E ela cresceu nesse ambiente hostil. E a Vanessa também, né? Se ela ficou 20 anos apanhando, né? Sendo abusada de todas as formas por esse homem, porque devia ter medo dele, não teve coragem de sair, né? Que acontece com muitas mulheres, muitas vezes até se sentem culpadas por isso, né? E aí, agora eu vou falar um pouquinho da Vanessa, da Isabela de hoje, da filha, né? Da namorada. Eu achei que já passou um tempo, né? Claro, essa entrevista que ela deu no podcast, eu acho que é recente. Ela fala que não tem contato com a família do Rafael, né, da irmã dele, né? 2 irmãs. Uma das irmãs do Rafael era menor de idade, que perdeu os pais, né? Ficou com a irmã mais velha. Uma das irmãs mais velhas, a Camila, que já é mãe também. Ela pegou a guarda da irmã. E ela, né, e ela falou assim, a menina, que ela sempre quis ser psicóloga e que ela quer estudar psicologia, e ela também tinha o sonho de ser cantora. E ela também falou que o pai, ela dizia que não queria porque o pai não sabia do namoro, ele só desconfiava. Mas quando ele ficou sabendo quem era o menino, que, né, tinha sido ator, ele não gostava disso, de ser ator. Diz que a família do Rafael era uma família assim, meio que faziam coisas ilegais, ele inventou essas coisas, né? E que ele queria levar a menina para o ramo lá do ator, de fazer comercial, mas não era verdade, porque o sonho dela era ingressar na música. Ela disse que o sonho dela era ser cantora. Então agora, né, ela mudou totalmente o visual dela, ela cortou o cabelo bem curtinho, ela fez tatuagem, ela está bem assim, mas quando perguntado do dia fatídico para ela disse que não queria falar sobre esse dia, porque isso era um gatilho para ela, então ela não queria falar. E a moça respeitou, né? A entrevistadora respeitou. Mas ela diz que quando ocorreu tudo isso, ela foi morar 1 mês e pouco com uma amiga e hoje ela voltou para casa. Ela ajuda financeiramente a mãe, porque ela trabalha, a mãe voltou a trabalhar e a mãe está em um novo relacionamento, tentando seguir a sua vida em frente, né? Que todo mundo tem que fazer, seguir a vida em frente, porque infelizmente quem foi não volta, né? Mas, assim, a mãe deu uma aliviada no marido, dizendo que ele estava era preocupado com a filha, mas o que ele fez não tem perdão, né? Nem que ele estivesse preocupado com a filha. E depois, por último, eu vou falar da entrevista da irmã, a irmã do Rafael Miguel, da filha da Miriam, filha do seu João. Ela já morava ela morava em outra cidade, né? Então ela levou a irmã para a cidade, para a capital, para São Paulo, para ela não viver isso, vivenciar sempre isso, que ela era muito novinha.
e ela deu uma entrevista, acho que foi para o Cidade Alerta, né, onde ela disse, ela eu achei a irmã do Rafael assim um doce de pessoa. Ela soube se expressar um pouco diferente da Isabela, outro temperamento, outro comportamento, assim, né? Não, a Isabela foi muito cobrada na época, né? Eles achavam que ela tinha culpa, e ela não tinha culpa de nada, né, gente? Que culpa que ela tinha? Quem vai saber se vai acontecer uma coisa dessa, né? Mas ela, né, talvez seja até mais fácil para ela se recuperar, porque ela não perdeu ninguém, nenhum ente querido. Já a Camila perdeu o pai, perdeu a mãe e perdeu o irmão. Então, perguntaram para a Camila se ela tinha contato com a Isabela, ela disse que ela não tinha nada contra a Isabela, nem contra a mãe dela, e também não culpava ela, nem nada. Mas é uma coisa assim que ela quer esquecer. Ela diz, como ela diz, esquecer os meus pais e o meu irmão, eu nunca vou, porque tinha sido o aniversário dele recente, do menino e do pai. Ela fez até uma homenagem, assim, falando, né? Chorou algumas vezes. Disse que os pais dela, a Miriam, o seu irmão João e o Rafael eram pessoas ótimas, que o Rafael era um bom rapaz, um rapaz gentil, educado, que tinha muito carinho pelos pais e era muito família, porque só morava ele, a irmã menorzinha, de 13 anos, e a mãe e o pai, porque a outra já era casada. E ela disse que a Isabela também fala isso, que ela nunca vai esquecer o Rafael, porque ele está no coração dela, que ela está aberta a novos namorados, novos relacionamentos, mas agora que ela tem 23 anos, né, gente? Ela é jovem, mas ela nunca vai esquecer, porque ela era uma pessoa doce, gentil, e dizia que ela era uma grande mulher, como ele disse, ela disse que ela ainda não era nada, ela era só uma prisioneira do pai, tentando se livrar. Mas ela ainda fala que se isso não tivesse acontecido, se ela estivesse namorando, ela disse que ela já tinha feito 18 anos, que ela ia chegar para o pai, ia ter que enfrentar ele e dizer que ela ia sair de casa, porque ela não queria mais aquela vida para ela. Talvez ela não tivesse feito ainda com pena da mãe, que a mãe, se não tivesse acontecido isso, se o Cupertino não tivesse sido preso, acontecido isso aí, ela nunca ia se livrar deste homem. Aí que entra uma opinião minha, que eu vou falar agora, né, gente? Essa foi a história, esse triplo homicídio terrível que esse homem cometeu, que se acha hoje um injustiçado, que não está sendo bem tratado, não está sendo ouvido, não está sendo muito bem representado pelos advogados, com certeza destituiu aquele e vai, né, contratar outro. Ela é que assim, gente, relacionamentos abusivos a gente vê todos os dias na TV, nos programas de televisão, de pessoas, homens, né, que fazem. Ele nunca não tirou a vida da Vanessa, mas ele prejudicou muito esta mulher, ela apanhou muito. E as mulheres, muitas vezes, elas ficam ali, não denunciam, e quando denunciam, tem medo, vão lá e retiram a denúncia. Mas tem algo que eu queria falar para essas meninas que estão começando a namorar, porque não é possível que um homem como esse Cupertino, será que ele foi amargo assim desde sempre, ou no começo do relacionamento ele não era? Não se sabe, né? Não se sabe, que ali nas fontes não diz nada. Mas quando um homem ele tem essa tendência assim de abuso, perfil de abusador, ele sempre dá sinais. Ele sempre dá sinais, tipo assim, quando vai sair, tem aquela coisa de posse, a mulher não pode falar, se vai no restaurante, ela tem que aceitar tudo, se vão numa danceteria, não pode olhar para ninguém, ninguém pode olhar para ela, que ele já vai ter a satisfação com a pessoa. Isso é sinal de homem que, que quando casar, que a mulher vai ser esposa, não vai ser mais namorada, já demonstra quando é noiva, quando é namorada, quando casar, demonstra. E a gente vê sempre mulheres que perdem a vida na mão dos seus companheiros, que elas não têm, muitas vezes, né, eu já vi várias histórias de que a pessoa, o cara jura, chora, né, chantageia, diz que vai mudar isso e aquilo, a mulher volta. Muitas vezes pelos filhos, e muitas vezes ele faz o que faz em frente aos filhos. Então, essa vida seria poupada, as crianças não ficariam sem mãe, e as meninas, né, têm que prestar bastante atenção, porque quando a menina é jovem, assim, que está começando a namorar, ela não vê, eu acho que ela não tem, assim, presta atenção no perfil da pessoa, porque o abusador, sabe, esse tipo de pessoa, ele demonstra de alguma forma, gente, isso aí é dito pelos psiquiatras que a gente ouve, né, ele tem
às vezes um comportamento diferente, ele é carrancudo, ele é sisudo, ele não acha nada engraçado, não participa das conversas, né? Ele, às vezes no começo se mostra muito bonzinho, muito amável, muito gentil, e depois, dentro de quatro paredes, ele é outra pessoa, né? Isso aí acontece bastante, mas não é tão falado, mas acontece. Então, eu tive um casamento, não foi abusivo de eu ser espancada, mas eu tive um casamento, mais abusos psicológicos, sabe? Aquela coisa de colocar a culpa, se aquilo não está dando certo, você é culpada. Ah, se as coisas não dão certo para mim é por tua culpa, porque você não me apoia, né? Isso são palavras que os homens falam, que os homens gostam de se sentir dono, dono das mulheres. Aí esse Paulo aí, ele era o tipo de homem que a mulher era só para cuidar da casa, cuidar dos filhos e servir ao marido, mais nada, né? Ou seja, ele não dava valor à mulher, né? Eu não, assim, não tenho nenhuma culpa em nada, não se me sinto culpada pelo fim do meu casamento, porque eu era uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa e trabalhava fora, sempre trabalhei cuidando para aumentar o orçamento, mas eu não fui uma mulher valorizada, né? Não fui. Não tenho mágoa, não tenho raiva de marido, não, porque não adianta, né? Porque eu tenho os filhos. Mas os meus filhos, eles sabem quem foi o pai deles, né? Então, a pessoa, quando ele vem, né, com essa história de que a mulher tem que servir ao marido, se submeter a tudo que ele quer, aquela coisa toda, não, né? Não. E nem as meninas que estão começando a namorar, elas também têm que dar suas opiniões, têm que querer, têm que gostar, têm que achar. Mas tem homem que é assim. E esses homens que são desse tipo aí, desse perfil, um dia eles cometem uma loucura. A gente vê, né? Meninas que nem casaram ainda, só namorada, que já tem a sua vida tirada precocemente na mão dessas pessoas. Então, tomem cuidado, né? Tomem cuidado para não cair numa armadilha dessa. Porque muita coisa pode ser evitada. E às vezes nós que somos mães, a gente dá conselho para os filhos, né? Olha, filha, isso não serve para você, essa pessoa não me passa confiança, ele parece ser uma pessoa. Ah, mãe, mas ele vai mudar, né? Há pouco tempo teve um caso desse, né? Que eu acho que eu já até contei para vocês, daquela moça que tinha dois meninos e ele fugiu com um deles. Pois é, isso era um. A mãe não era a favor, mas a filha dizia que ele ia mudar. E não mudou, né? Essas pessoas assim, elas não mudam, tá, gente? Elas não mudam. Muitas vezes as pessoas esperam que elas mudam, dão um tempo para ver se mudam, mas não mudam. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês gostem desse caso. Ontem, gente, deixa eu terminar aqui, encerrar esse caso. Esse foi o caso de hoje, viu, gente? Se vocês quiserem que eu conte algum caso que já aconteceu, que já foi contado por alguém, me fala aqui nos comentários que eu trago para vocês. Ontem, uma inscrita minha, ela pediu para eu comentar um caso, eu nem sabia da existência dessa moça, mas esse caso aconteceu agora, dia 13, né? E eu quero trazer, só que não dá para trazer já, porque esse caso, ele está em investigação, em andamento, né? A polícia tem que apurar os fatos, ninguém sabe quem tirou a vida dessa moça e do marido, né? Da dançarina, estou falando da tal da dançarina Bia, é aquela que é lá do Ceará, eu acho, né? Ela era muito conhecida, porque eu vi muita comoção no enterro dela, no funeral dela, as pessoas dizendo minha rainha, pessoas falando muito sobre ela, né? Mas eu nem sabia da existência dessa moça, né? Ela tinha um canal no TikTok, parece muito gigantesco, tinha também no Instagram, a Bia, dançarina Bia, né? Tá? Ai, eu me esqueci o nome do lugar, mas é Ceará, uma cearense. Então, depois que eu souber tudo, tiver tudo já, né, investigado, saber, né, o que, é que aconteceu, a gente só pode contar o caso antes do julgamento, pode contar o caso, depois, quando tiver o julgamento do Paulo Cupertino, eu venho aqui atualizar para vocês. Mas um caso assim que está inacabado, que foi dia 13, então foi muito recente, né? Eles não sabem nada ainda sobre esse caso. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom dia. Boa quarta-feira. Chuvosa em Florianópolis, muito chuvosa. Até mais. Até o próximo vídeo.